Posso comentar uma questão em relação ao Sim. futebol feminino, que é o seguinte, eu estava pensando sobre isso hoje, eu sei que as opiniões em relação a essas questões são muito controversas, mas tem dois aspectos principais que eu queria trazer. O primeiro é, claro, em relação ao investimento, mas vou começar pelo outro ponto, que é o ponto biológico mesmo, né? Quando eu digo que eu não gosto de comparar o futebol feminino com o futebol masculino, é porque me parece realmente injusto você comparar o desempenho físico e, por conta disso, o desempenho esportivo, em que a constituição física masculina e feminina é diferente pela questão hormonal. Isso é reconhecido até, digo, pelo feminismo mais inicial de que há uma diferença biológica entre os corpos. Se você deseja um desempenho esportivo, físico, igual entre o esporte feminino e masculino, então você tem que praticamente admitir ou permitir que as mulheres tomem testosterona ou outro tipo de hormônio que cause o desenvolvimento muscular e que permita uma explosão de força no mesmo nível, e aí seria no nível artificial, do que seria o corpo masculino. Então, acho que essa é a primeira. A gente parte de um princípio errado, que é querer comparar as modalidades e não compreender que cada uma delas, o futebol masculino e feminino, o vôlei masculino e feminino, e todas as outras, claro, com exceção de algumas, talvez, que não demande tanto dessa diferença física, que elas vão ser naturalmente distintas. Então, quando você liga a televisão esperando ver algo igual, você já está partindo de um pressuposto errado. E você vai se frustrar. Então, eu vejo essa a primeira questão dessa discussão, que nesse ponto, ao meu ver, ela é inócua, porque você nunca vai ver uma competição, uma disputa física em âmbito feminino que seja igual ao masculino, porque biologicamente não são iguais a constituição em nível muscular. Ahn, Sabendo disso e sabendo o que você pode esperar, eu realmente gosto do futebol feminino. Acho que ele vem evoluindo e vem evoluindo rápido pelas limitações que ele sofreu, dizendo aqui no Brasil, né? Pensando que até o começo dos anos 80 ele era proibido por lei de ser praticado por mulheres. E mesmo hoje, quando o Ricardo, eu acho muito pertinente o cara dizer, mas no segundo tempo parece que elas estão cansadas, elas têm. Eu concordo contigo. E aí vem a questão do investimento. Qual é o tipo de instalações e o tipo de profissionais e que tipo de condições é oferecido para o futebol feminino se desenvolver, por exemplo, fisicamente? Eu pego lá o Palmeiras. Talvez vocês possam fazer o mesmo para o clube de vocês. O Palmeiras tem um time de futebol feminino. Elas não treinam nas mesmas instalações que o masculino. Normalmente treinam nas mesmas instalações que o pessoal do sub-20. Lá que não é nem no campo principal, treinam lá num outro lugar, ou seja, já são consideradas por esse ponto, digamos, de segunda categoria, porque não têm acesso aos mesmos profissionais, a mesma qualidade de profissionais, nem a mesma qualidade na questão de alimentação, fisioterapia, tudo isso. A gente falou da Marta, né, que nós não somos dependentes da Marta. Me parece muito importante para o Brasil esse aspecto também. E também perceber que a Marta é a exceção que confirma a regra. A regra pode ter muitas Martas no Brasil, mas qual menina vai optar pelo futebol feminino como carreira, sabendo que não tem muitas vezes estrutura, não tem valorização, os salários não são muito bons. Uma das melhores jogadoras da seleção brasileira, na minha opinião, é a zagueira, a Lauren. Ela teve que ir para os Estados Unidos fazer faculdade com uma bolsa para poder jogar futebol e teve a oportunidade de se naturalizar estadunidense para poder jogar pela seleção dos Estados Unidos, não quis. Enquanto nós não olharmos para esses aspectos, eu acho muito fácil sentar no banco, né, no seu sofá lá, pegar a sua pipoca e dizer, pô, essa guria não joga nada, pô, essa guria, como eu disse, acho um apontamento importante, cansou no segundo tempo. Vai cansar, enquanto não tiver um nível de investimento suficiente, e eu vejo isso por um outro ângulo que eu acho importante, e prometo, já estou terminando a minha fala, que é ver o quadro de medalhas, por exemplo, de todas as Olimpíadas. Os Estados Unidos sempre está lá na frente. Isso significa que as pessoas que nascem e vivem nos Estados Unidos são mais desenvolvidas e são melhores do que as que nascem nos outros lugares do mundo?
Nós podemos chegar num ponto muito perigoso, que seria concluir de que existem pessoas, estirpes mais desenvolvidas e outras menos desenvolvidas. E o que a gente vê na minha interpretação é que o que os Estados Unidos fornece são as melhores condições para que as melhores pessoas com mais aptidão possam se dedicar àqueles esportes e que tenham esse desempenho. Eu não consigo acreditar que a pessoa, por nascer em solo estadunidense, vai ter uma condição melhor de praticar um esporte ou de ganhar uma medalha ou qualquer coisa assim. Ao contrário. Portanto, acho que esses dois pontos têm que ser levados em consideração, e principalmente o segundo, a necessidade de olhar para o futebol feminino com a necessidade de valorização e investimento para que seja mais normal esses resultados do Brasil, e que inclusive esse produto seja valorizado, que mais mulheres possam sonhar, né, em ser jogadoras. Quantas meninas, quantas mulheres amam futebol e nem sonham com uma carreira assim, porque não faz parte do imaginário delas pensar que podem ganhar a vida jogando futebol, uma coisa irreal. Então, acho que esse tipo de aspecto tem que ser salientado, e acho que engrandece ainda mais essa medalha de prata aí das meninas diante dessas questões.